Fala personal trainer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Profissional de Elite. Eu me chamo Felipe Fagundes, estou junto com meu colega. Eu sou Juliano Lucas, sou formado em Educação Física, bacharelado, meu pré... Não, peraí, tem uma coisa errada, não é assim que o profissional se baseia na rede social. Então, aqui nesse vídeo a gente vai ensinar como você se posicionar nas redes sociais e no Instagram. Cara, o melhor é que você não foi nem combinado, né? Eu não esperava, a gente já tinha errado aqui mesmo. Não mesmo. Então bora. Seguinte, gente, o que a gente vai falar hoje com você aqui? É principalmente como ter um Instagram que vende. Exato. E o Ju fez uma boa entrada aqui, ó. O personal, ele muitas vezes ele entra daquele jeito, tipo, como eu vou falar, parece que eu vou falar que nem o William Bonner no Jornal Nacional, vou falar diretamente de forma super formal, e que na verdade ele precisa muitas vezes trazer informalidade para os seus vídeos, trazer informalidade para os seus conteúdos e transformar aqueles conteúdos em uma forte ferramenta que vende. Exato. Isso a gente aprendeu ao longo da nossa caminhada. Como construir um Instagram que a gente consegue vender toda semana. A gente vende toda semana através do nosso Instagram, captando novos clientes tanto presencial quanto online, e isso faz com que essa mudança de chave tivesse uma grande crescente quando a gente entendeu como usar essa ferramenta. Gil, cara, o que acontece? Primeira coisa, muitas vezes as pessoas ficam pensando muito nos números, né? Quero ter mais seguidores, quero ter mais likes, curtidas, mais isso, mais aquilo, mas ele esquece que o que ele precisa mesmo não é só de seguidores, mas ele precisa mesmo de seguidores que comprem, seguidores que vão ser lucrativos para ele ali na frente. Então, os likes não pagam a conta, né? Então, Não. É isso aí que você tem que ter em mente. Então, é como se posicionar nas redes sociais. Vocês viram aqui na abertura desse vídeo que eu me posicionei de uma forma bem formal, né? Então, isso é um erro muito comum do personal trainer achar que ele tem que dizer o seu CREF, tem que dizer onde ele foi formado. Essas informações são importantes, mas são importantes para você. O público, ele tá ali no Instagram, ele tá ali para ver o que você vai transformar na vida dele. Então, você ensinar esses seguidores a já ter um caminho, então, para ser o seu cliente é a chave. Então, você ensinar para ele, não, eu sou o personal de emagrecimento e eu vou te emagrecer em tantos dias. Então, você já ensina os seus seguidores a ser compradores. E isso é a ideia principal. Então, vamos tentar mudar essa história de seguidores para compradores. Exato. E o primeiro exemplo que eu vou trazer disso é um exemplo bem interessante que é... Quando eu fui gravar meus primeiros vídeos, tá? Primeiros vídeos foram pro Instagram. Aí chegava lá, olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Fagundes, eu sou formado em Educação Física, não sei o que, nascido em Caçapava do Sul, e até eu entrar, porque eu realmente queria falar, já tinha sido 15 segundos. E aí os vídeos que acontecem? Dava um grande número de pessoas que clicavam no vídeo, mas em menos de 5 segundos eles, caía lá para quase zero o número de pessoas que viram. Por quê? Porque elas não estavam interessadas em quem era o Felipe, onde ele tinha se formado, onde ele tinha nascido, quem era o pai, quem era a mãe dele. Ele não estava nem aí para isso aí. O que ele estava realmente querendo saber é o que eu poderia transformar na vida deles. E é isso que o Ju falou, a transformação. Nós somos agentes transformadores de pessoas, de vidas, de saúde. E tudo isso passa por você captar a atenção do seu cliente, do seu seguidor. Por quê? O Instagram, hoje em dia, ele é uma rede de atenção. Exato, o Instagram é uma rede de atenção. E você precisa captar a atenção dele. Pelo seguinte, quando você estava aqui, antes de assistir esse vídeo, se você estava no Instagram, o que você estava fazendo? Provavelmente rolando a aba de Reels, rolando o seu feed, ou passando para o lado nos Stories. E o que acontece? São milhões, são centenas de pessoas que você segue ali e você está passando e aquelas informações estão ali. Como? Tenta prestar bem atenção qual o Stories, qual o Reels que vai te captar a atenção e você vai ficar mais tempo assistindo. Quais as características? Exato. Quais são essas características que te chamou a atenção aqui e que você está captando essas informações agora, que você está parado assistindo? Você precisa levar isso lá também para o seu Instagram. Por quê? Se as pessoas não pararem para te assistir, elas jamais vão te comprar. Por quê? Porque elas não vão saber quem é o Júlio, quem é o Ricardo, quem é a Fernanda, o que ela transforma, o que ela realmente soluciona na vida daquelas pessoas. Se a solução que ela traz realmente vai resolver os problemas dela. O teu cliente personal, ele só quer saber se o que tu faz soluciona o problema dela. Ela tem uma dor, ela tem um problema e ela quer ser solucionado. Quanto isso vai custar é o próximo passo.
Isso a gente vai falar ali na frente, como trazer o preço e mostrar sim o valor que aquele seu serviço traz, e o preço ele entra no segundo plano. Então, é justamente o que eu fiz com vocês. Vocês viram que no início do vídeo eu chamei a atenção de vocês. Eu falei assim, não, peraí, tem uma coisa errada. Então, vocês já viram que eu consegui prender a atenção de vocês. Então, é isso que a gente quer ensinar para vocês. Primeiro momento, pega e tente dar bastante atenção assim, no que você vai fazer. Então, como o Felipe falou, tá todo mundo ali passando os stories ou o vídeo, e quando você vê uma coisa que demora muito, você não fica. Então, tente no primeiro momento chamar a atenção desses clientes e depois, então, oferecer a venda. Então, existe técnicas, né, Felipe? É isso que a gente vai ensinar agora para vocês. Exato. E a gente separou cinco técnicas que a gente considera importantes para você manter essa comunicação com o seu público, com o seu avatar, com o nicho que você deseja e fazer com que você consiga aumentar essas conversões. Porque de nada adianta. Ah, Felipe, eu fiz um Reels, deu 10 mil visualizações. Beleza, quantas vendas você converteu nessas 10 mil? Nenhuma. Não adianta em nada. Eu tenho Reels onde vão dar 2 mil visualizações, 1000 às vezes. Mas o mais importante é, quando eu faço a postagem, logo na sequência eu poder tentar converter aquela sequência de Reels que eu fiz, por exemplo, numa semana, em 1, 2, 3 vendas, quem sabe. Porque essas vendas de hoje, elas vão gerar uma recorrência ao longo do ano, que é muito importante. É isso que você tem que pensar, é isso que você tem que entender agora, personal. Então vamos lá, primeira técnica que se separou é, fale a linguagem do seu público. Público de emagrecimento, você vai falar sobre emagrecimento. Público de corrida, você vai falar sobre corrida. Público de hipertrofia, você vai falar de hipertrofia, ganho de massa muscular, estética. Hipertrofia para mulheres, mais específico ainda, vai ser hipertrofia do glúteo, da coxa, vai ser hipertrofia questão de abdômen. Hipertrofia é um nicho de muita procura, mas muitas vezes pouco explorado. Concurso específico também vai falar como melhorar o seu teste físico na corrida do concurso, na barra do concurso. Então são detalhes importantes, né, Gil? Na hora de falar a linguagem do seu público. E sem coisas muito acadêmicas, né? Então, por exemplo, você que está saindo da graduação agora, está acostumado a escrever na prova lá, flexão da não sei o que, a parte do citoplasma da célula, a parte da biogênese, da biomecânica. Então, não é isso aí. Então, fale a língua do seu público. Então, lembre-se, você não está mais na faculdade que tem que escrever bem certinho, bonitinho, porque se você fizer isso, nem todos que estão ali vão conseguir entender o que você está passando, a mensagem. Então, tente simplificar o máximo que der essas informações. Então, fale a língua do seu público. Bem como o Felipe falou, então tente simplificar e falar. É para emagrecimento? Então, você tem que fazer isso e aquilo. É para hipertrofia? Então, fale exatamente aquilo lá. E sem usar dados muito técnicos. Exato. Eu lembro que logo quando eu estava saindo da faculdade, uma das dificuldades que eu via mais era essa comunicação. E para o personal que está saindo agora da faculdade, provavelmente ele sinta essa dificuldade de como que eu vou linkar que a hipertrofia lá muscular, aquele inchaço, aquela hipertrofia sarcoplasmática que está acontecendo logo após um treino de musculação, eu vou explicar para o meu cliente aquele tipo de hipertrofia. Como que você vai falar, por exemplo, para o seu cliente? Que ele é apenas um inchaço, um aumento de líquido, de água mesmo no músculo, e esse aumento de líquido, ele logo na sequência, ao longo do tempo, ele vai sendo retirado, vai saindo do músculo. Então, eu não preciso explicar o processo da hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar. Eu preciso só mostrar para ele que aquilo ali está acontecendo e que isso aí é algo passageiro, que a miofibrilar, que é realmente a hipertrofia que você quer construir no médio e no longo prazo através dos danos musculares. Mas isso, o conhecimento que você tem, você deve aplicar lá dentro dos treinos. O que você vai passar para o seu cliente são informações mais da linguagem do dia a dia dele, uma linguagem que ele entenda e, que ele capte a intenção, você possa capturar a atenção dele e, consequentemente, ele fique focado naquilo que você quer passar. Agora, o conteúdo técnico você guarda aqui e aplica para ele, para que ele enxergue o resultado lá no médio e longo prazo. Acho que é isso, né, João? Acho que esse é o ponto principal. Esse é o número 1. Esse é o número 1, Então, segundo ponto, faça ofertas. Exato. Você precisa fazer ofertas para o seu cliente. Ofertas, por exemplo, né, Gil, que a gente gosta muito de trabalhar junto com o nosso público no dia a dia. Então, nós trabalhamos mais exclusivamente com corrida, né? Esse é o nosso nicho que a gente trabalha, corrida de rua. E o que a gente faz? A gente tem ofertas onde, por exemplo,
A pessoa, ela é nossa cliente e como que a gente faz, por exemplo, um upsell? Você vai entender logo ali na frente sobre essa questão do upsell. Mas são uma oferta ainda mais alta daquele produto que ela pagava anteriormente. Então ela pagava um produto de R$ 89,90 e a gente faz um upsell com um produto de R$ 180. O que acontece? Eu tenho aquele cliente que eu não preciso mais ir lá atrás no mercado buscar novos clientes, ele já é meu cliente e eu faço um upsell, por exemplo, uma oferta dentro de um cliente. Ou então, para clientes que ainda, pessoas que não são minhas clientes, como que eu vou fazer uma oferta, às vezes, de um baixo ticket, para depois fazer esse upsell ali na frente. Então, são estratégias que a gente vai criando dentro das ofertas, mas a gente precisa fazer. A gente precisa construir essas ofertas. Por quê? Se eu não oferto, eu não vendo. Exatamente. E se tu não vende, a tua empresa então não vai para frente. Então, você, personal trainer, você é uma empresa. Então, você vai escutar isso muito, muito, muito e muito aqui. Então, se posicione como uma empresa. Se você não estiver ofertando, você não vai estar vendendo. Se você não estiver vendendo, você não vai estar, então, crescendo. Então, sempre oferta, vende e cresce. Então, é basicamente isso várias e várias vezes. Então, você que é personal trainer, você tem que ter, né, vamos dizer assim, uma esteira de produtos, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, agora já. Então você tem que ter... Que é o terceiro ponto. Tem que ter isso, tem que ter aquela questão assim de que eu tenho um produto X, mas eu posso ter um produto Y e eu posso ter um produto W. Então você tem que ter isso em mente, porque nem sempre o seu público vai querer um produto só seu, às vezes ele vai querer dois. Às vezes um cliente pode querer o produto X, mas não quer o produto Y e vice-versa. Então você tem que ter produtos para agradar todos ali, né? Então, para todos os tipos. A gente sabe que as pessoas têm vários perfis, né? Uns gostam mais de um acompanhamento mais distante, outros gostam mais juntinho. Então toda essa questão tem que estar tudo abordado. E você tem que ter toda essa esteira de produtos, né? Para poder agradar todo mundo. E essa questão que o Felipe falou do upsell, que você vai aprender aqui, assim como a montar uma esteira de produtos, essa questão. Se você tem numa esteira de produtos um produto mais básico, você tem que ter depois o melhor, e consequentemente o melhor ainda, para estar sempre fazendo essa pessoa subir. E consequentemente você começa com um produto mais em conta, vamos dizer assim que essa pessoa viu que você tem o que ela quer e precisa melhorar, ela vai querer então subir para um próximo nível. Então assim a esteira vai girando e você vai fazendo várias e várias ofertas e vendendo e crescendo. E o personal, ele normalmente não tem essa visão, né? Ele acha que, não, eu saí da faculdade, eu vou atender de personal, e isso simplesmente eu vou cobrar R$ 50 a hora e vai ser isso que eu vou ganhar. Então, ou eu vendo 8, 10 horas do meu dia, ou não tem outra forma de ganhar dinheiro. Esse é o primeiro erro que você personal está cometendo. Quando você sai da faculdade, você sai muito com essa mente fechada para aquilo ali, que simplesmente você só sabe fazer aquilo, só sabe fazer aquilo. O que você precisa entender é que essa esteira de produto, como o Gil falou antes, ela pode variar de produtos que saem lá de R$ 9,90, eu estou trazendo um exemplo de nossa esteira de produto, e ela vai até R$ 800. Então, eu tenho uma esteira de produto onde o cliente ele pode pagar R$ 9,90 por mês, ou então ele pagar R$ 800. Eles vão ter o mesmo tipo de produto? Não, são produtos, serviços diferentes, mas que ao longo desse caminho, ele consegue até mesmo sair de um produto lá de R$ 9,90 e chegar nesse produto de 800. Só que como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente ainda tem que entender os tipos de cliente, os tipos de pessoas que você está conversando. Isso é um papo para outro momento. Mas realmente, a gente tem pessoas que gostam já de chegar num produto num ticket mais alto, tem pessoas que vão chegar num ticket mais baixo e está tudo certo. O seu papel é fazer a oferta e saber conduzir ele no caminho do cliente até a próxima compra. Então esse é o principal ponto, você deve entender que fazer oferta é sim muito importante, né, Gil? Aqui tá dando a mensagem que o filme gravado excede, ele continua gravando? Aqui pra mim tá gravando. Então tá, porque ele não tá aparecendo aqui pra mim o reloginho mais. Pra mim tá gravando aqui, a princípio. Vamos tocar ficha. Tá, então vamos pro 4. Vamos pro 4. Bora. Beleza. E o quarto ponto que a gente separou aqui, é a questão de defina um nicho específico. Esse é um ponto que eu diria que muitas vezes quando sai da faculdade a pessoa não sabe para onde ir. Ela quer tentar ter um cliente de concurso, um cliente de hipertrofia, um de emagrecimento, um do beach tênis, um do pádel. Ele tenta de tudo um pouco e ele não faz nada. O que acontece? Quando você fala com um público específico lá dentro da sua rede social, facilita muitas vezes das pessoas criarem uma identificação. E é muito isso que a gente vê hoje. Por exemplo,
eu e o Ju, a gente trabalha com corrida de rua. A gente tem uma assessoria de corrida. Então, as pessoas se identificam muito como o treinador de corrida, o especialista em corrida. Então, eles já nos enxergam como profissionais, personagens da corrida de rua. Então, isso é muito importante na hora de a gente fixar essa nossa marca dentro da cabeça das pessoas. E é isso que você tem que entender aqui. Você precisa definir o nicho específico que você vai falar lá dentro da sua rede social. E o mundo hoje em dia está muito mais de especialista, né? Então, você pega outras profissões, por exemplo, o médico, você sempre procura um médico especialista em alguma coisa, né? Você não vai muito no clínico geral. Se você tem algum problema, você acaba indo mais, então, em médicos e especialista. Então, e dentro da educação física também. Então, essa questão tem que ser muito bem trabalhada. Então, se você vai ser da corrida, então você fale só sobre a corrida. Não tente tanto falar, se você é do emagrecimento, não tente falar sobre hipertrofia tanto, né? Então, defina um público específico que você está falando e fale em cima daquilo ali. Não significa que você não saiba sobre as outras áreas, mas você tem que definir um público específico, porque é aquela velha história. Quando eu tento falar para todo mundo, eu não falo para ninguém. E quando você fala para um público específico, você acaba virando especialista e referência no assunto para aquelas pessoas. Então, o nosso quarto item é, então, defina um nicho específico. E isso, Ju, transforma muito mais em confiança na sequência. Por quê? A pessoa que está te procurando, ela quer ter confiança de o valor que o preço que ela está pagando vai gerar resultado. E a especialidade, ela traz essa confiança, esse aumento de autoridade naquele determinado nicho. E quando a gente fala em confiança, aumento de confiança do cliente, consequentemente, também tem o aumento de conversão do personal. Porque pensa o seguinte, eu, Felipe Fagundes, eu não tenho um físico, por exemplo, atualmente, para falar de hipertrofia. Se a pessoa que está me enxergando aí, e eu estivesse falando de hipertrofia, ele ia olhar e ia dizer, poxa, mas o cara, será que ele realmente domina a sua hipertrofia? Porque no perfil dele ele não fala, ele posta só foto correndo, faz foto com alunos fazendo 20, 30 quilômetros correndo. Como que esse cara vai falar sobre hipertrofia e vai dominar sobre hipertrofia? Seria totalmente desconecto. Agora, aquela pessoa que quer fazer uma prova de 21 km, uma maratona, uma ultramaratona, ele olha para mim, olha meus tempos lá correndo, olha minhas fotos, olha o dia a dia que eu vivo dentro da corrida, ele diz, poxa, esse cara realmente, ele fala sobre corrida e ele domina a corrida. Então, se eu quero vender sobre corrida, eu tenho que falar sobre corrida. Se eu quero falar sobre estética feminina, eu tenho que postar os resultados lá das minhas alunas que estão lá, aumentar o glúteo, diminuir a cintura, diminuir a circunferência de abdômen, e estão, por exemplo, na praia feliz de biquíni. É isso que eu vou falar, é isso que eu vou postar lá na rede social. Então eu tenho que conversar com esse público específico. E conversar, voltamos lá no tópico 1, falar a linguagem desse público. Você precisa ter essa clareza sempre. O nicho específico e a linguagem do nicho. Dentro da corrida a gente fala sobre pace, sobre ritmo, sobre longão. Dentro da musculação você vai falar sobre drop set, vai falar sobre rosca direta, agachamento, hipertrofia muscular. Todos esses detalhes você vai falar dentro de cada nicho específico. O Felipe falou antes da gente ir para o quinto tópico sobre posicionamento. Isso você vai ouvir muito aqui dentro, a gente vai explicar melhor sobre essa questão do posicionamento e sobre essa questão de postar, como postar o dia a dia. A gente gosta de chamar de storytelling, né? Então isso também você vai aprender aqui dentro do nosso curso, né? Então vamos agora para o nosso quinto tópico. E aí o próximo tópico é, saiba das dores do seu público, né? Todos nós temos dores, né? Eu, por exemplo, se hoje eu fosse falar com, sei lá, fosse num especialista de joelho, por exemplo. Dá um exemplo, que fosse no médico especialista de joelho. Eu tenho uma dor, eu estou indo lá porque eu tenho uma dor específica, por exemplo, do meu joelho. Então, eu estou indo no especialista porque eu tenho uma dor, uma dificuldade X e eu estou procurando aquele especialista. Quando a gente fala do personal, a gente tem que entender que o seu público ele tem uma dor. Ele está acima do peso, ele não está contente com a camiseta M, que agora ele está tendo que comprar G. Ele não está contente com quando ele sobe na balança e agora antes era 2 dígitos, agora é 3 dígitos. Ele não está contente lá no pádel, que a técnica dele não está bacana, que ele está cansando muito no jogo. Então são alguns detalhes que você tem que entender sobre as dores do seu público, as dores do seu cliente. E é isso que você vai tratar lá dentro dos seus stories, dentro do seu Instagram como um todo. Resolver as dores, dar pequenas vitórias para o seu público, dar pequenas conquistas.
É ele assistindo aquele seu conteúdo, assistindo aquele seu stories e ele falar, poxa, eu assisti isso, eu vou colocar isso em prática e eu vou ter uma melhor. Show. Exemplo, esses dias eu estava falando lá no meu Instagram sobre corrida, eu falei sobre como ele melhorar a percepção durante a corrida, como ele controlar melhor o ritmo dentro da corrida. Eu dei uma pílula como ele fazia aquilo, a pessoa foi lá e colocou, ela disse pra mim, poxa filho, coloquei isso em prática, foi muito bacana. Eu falei, ah, que legal, que bacana que você colocou em prática. O que acha da gente ainda melhorar ainda mais a sua corrida através de uma planilha específica de corrida? Ah, como funciona? Deixa eu te mostrar. Então aí a gente vai conduzindo o processo para venda. Por quê? Eu trouxe uma solução para um problema dele e ele nem era meu cliente. A partir daí eu fiz a transformação dele num cliente. Então falar as dores do público é muito importante. E é isso que a gente está falando. Provavelmente a gente está falando, tratando de algumas das suas dores. Que a gente falou sobre você não saber vender, sobre você não saber falar a linguagem, você não saber vender através do Instagram. E a gente está trazendo a solução para você através desse vídeo aqui, por exemplo. Esse número 5 é tudo basicamente que a gente falou nesse vídeo agora, né? Então a gente começou primeiro sabendo as dores, é saber então como que você vai atingir esse público. Então se a pessoa não quer saber se você é formado na educação física, se é no bacharelado, se é na licenciatura, se o seu CREF está ativo, se não... Claro que tudo isso você deve ter, você deve estar de acordo com as leis, mas essas pessoas elas têm dores e elas querem resolver isso rápido. Então ela não quer saber primeiro se o Felipe é formado em educação física, ou se é fisioterapia, blá blá blá, blá. Ela quer saber como que o Felipe pode ajudar ela com essa dor que essa pessoa tem. Então, por isso que é muito importante. Tudo isso que a gente falou nesse vídeo, desde lá do comecinho até agora, você tem que saber usar isso em cada momento, em cada post, em cada stories, e como colocar isso na sua bio, para você então conseguir atrair essas pessoas e, consequentemente, o que é mais importante, transformar esses seguidores em compradores. Então, saber essas dores, saber como tratar elas, como se posicionar e como fazer esse cliente, que era seguidor, virar cliente agora para vocês, são várias e várias estratégias, não é mesmo, Felipe? Ótimo, exatamente isso. São estratégias, são técnicas que a gente está te trazendo aqui. E se você colocar essas 5 técnicas aí, hoje mesmo, através do seu Instagram, você colocar em prática, eu tenho certeza que você vai converter mais vendas. É impossível, não tem como isso não acontecer. A gente faz isso no nosso dia a dia, a gente coloca em prática e a gente converte. Então não tem como você não colocar em prática e também não ter essa vitória, não ter essa conquista através aí do seu Instagram. Gil, e aí a gente tem que lembrar uma coisa, né? Tem que começar a postar, tem que começar a fazer. Exato, ela tem que ter ação, ela tem que ter movimento, ela tem que fazer isso. Não adianta vir aqui ficar 30 minutos assistindo um vídeo e chegar depois e não colocar em prática no seu Instagram. A gente precisa de ação. Uma coisa que eu sempre cobro as pessoas e falo e etc, é sempre comece. Então, você não está pronto para começar? Começa mesmo assim. Então, ligue o carro, comece a andar e vá arrumando a roda enquanto isso. Porque enquanto você está vendo esse vídeo e vai ficar agora 15 dias preparando o seu Instagram, preparando uma oferta, a mesma pessoa que está assistindo esse vídeo pode colocar algo não tão bom em prática amanhã. E você que vai colocar algo super bom daqui a 15 dias, não vai dar, porque esse que colocou alguma coisa amanhã que não é tão bom assim, já vai sair na sua frente. Então, como você pode dizer, comece e depois vá arrumando, né? Então não perca tempo, porque a gente sabe que esse mundo fitness, ele é muito concorrido. O Instagram é muito concorrido, a atenção é muito concorrida. Então você não pode perder tempo esperando muito. Então já comece amanhã mesmo. Se puder começar hoje, melhor ainda. Então você pode dizer, saia na frente, personal. Exato. Alinhe as estratégias, alinhe as ideias e bora mexer. Beleza? Então, Gil, fechamos mais um conteúdo aí, mais um vídeo. Espero que de alguma forma você tenha solucionado seus problemas. Se você está assistindo esse vídeo, deixa nos comentários pra gente qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira agregar para esse conteúdo. Se está escutando através de alguma plataforma de áudio, vai depois lá no nosso Instagram, no @profissionaldeelite. Profissional de Elite no nosso Instagram, tá? O D Elite ele é junto, tá? É um D mudo lá. Então você vai D Elite e entra lá e nos comenta, troca uma ideia com a gente que a gente está sempre à disposição para te ajudar. Beleza, personal? Um forte abraço, se cuida aí e vamos lá, vamos aumentar esse Instagram, vamos vender mais. Valeu! Bora! Bora!